Olá pessoal, eu sou o Rodrigo da RE Prestadora de Serviço, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui um probleminha que deu num ar-condicionado inverter 18.000 BTUs quente e frio da Eugin, beleza? E vou contar para vocês um pouquinho da história e mostrar para vocês o que é o problema. A gente atende a rede de assistência técnica autorizada da Eugin. Então veio outro profissional, fez a instalação deste equipamento. Este equipamento apresentou um probleminha de fábrica, algo muito simples de se resolver, tá? Porém, o profissional que fez a instalação não tinha o conhecimento adequado para descobrir qual que é o defeito. Então a gente foi acionado pelo fabricante, viemos até aqui para verificar se era algum problema de fábrica ou não, e me surpreendi até pela simplicidade do defeito e o profissional não ter conseguido encontrar. Por isso que eu sempre digo o seguinte, pessoal, vamos nos especializar, vamos buscar conhecimento. E o conhecimento, pessoal, que eu sempre falo é o seguinte, a gente tem que entender qual que é a função de item a item, de cada componente, para a gente saber o que vai acontecer se ele der problema ou não. Enfim, pessoal, não estou menosprezando tal conhecimento do profissional que fez a instalação, beleza? Simplesmente estou passando aqui mais conhecimento para vocês através desse trabalho aqui que a gente veio resolver esse probleminha. Então vou contar para vocês basicamente a historinha aqui. O aparelho funciona perfeitamente na refrigeração, porém quando chega na parte do aquecimento ele não funciona. Ele simplesmente dá a partida no compressor, fica ali um barulhinho bem baixinho, mas não funciona. Então quando a gente chega para fazer um atendimento em garantia, então tem todo um procedimento que a gente segue, e uma delas é o que? Verificar toda a instalação. E por incrível que pareça, eu vou colocar um vídeo aqui, a válvula do retorno, pessoal, a válvula da sucção estava fechada. Continuei com a avaliação até que eu encontrei o problema. Então eu deduzo o seguinte, no desespero de tentar resolver o problema, o profissional teve a ideia de fechar a válvula do retorno para que, assim que acionado o compressor, esse fluido refrigerante fosse pressurizado todo lá no evaporador e aquecesse. Isso funciona na primeira pressurização, mas uma vez que ele é pressurizado, fez a troca de calor, acabou, não tem mais, porque não tem fluxo de fluido refrigerante. E por se tratar de uma máquina inverter, ela vai reduzir a compressão, certo? Então, enfim, ele não estava emitindo o código de erro, o ar-condicionado, mas também não aquecia, beleza? Então, quando a gente desmontou e verificou, resolvi gravar para vocês aqui. Válvula da tubulação mais fina aberta, porém a válvula de retorno, a válvula de sucção fechada. Então bora lá para ver, mas antes eu quero fazer um convite para você que quer aprender de fato, se tornar um profissional qualificado em instalação, manutenção e higienização de ar-condicionado. O link do nosso treinamento está aqui para baixo. A fórmula do ar-condicionado, treinamento completinho com tudo que você precisa e com 7 dias de garantia. Comprou, estudou, não gostou, pode devolver, beleza? Então bora pro vídeo. Pessoal, como aqui tem muito sol, tá bem ruim a imagem, bem ruim até para a gente estar gravando, o que eu vou fazer? Vou mostrar todo o equipamento aqui, para você que já me segue, que já tem experiência, você já vai saber o que é o problema. Depois eu volto para a gente falar um pouquinho mais. Então aqui a gente tem a unidade condensadora, 18.000 BTUs, aparelho inverter, como vocês estão vendo. Vou mostrar todo o aparelho aqui, ó. Vamos ver se vocês já sacaram o que é o probleminha. Então galera, voltei aqui para a sombra, como vocês podem ver, tudo parede branca, o sol agora tá pegando bem forte, tá bem ruim até pra gente ficar com o olho aberto, por conta da claridade, e eu tô sem óculos, então, mas vamos lá. Pessoal, para quem ainda não conhece tal, quem sabe, quem trabalha com ar-condicionado já viu o problema. Mas para quem ainda não conhece, o que aconteceu aqui, pessoal? A solenoide da válvula de reversão está desconectada. Isso pode ter acontecido porque às vezes na hora de colocar o parafusinho ali na fábrica, às vezes não deu o aperto suficiente e da fábrica até passar por todos os distribuidores, revendedor, vibração do caminhão, o parafusinho acabou soltando, a solenoide acabou desconectando da válvula e aí
não vai fazer o sentido de reversão nunca. Toda vez que você ligar tanto para aquecer ou para refrigerar, esse aparelho simplesmente vai ter o mesmo sentido do fluxo do fluido refrigerante, porque a função da solenoide, né, a função da válvula de reversão é exatamente esse: reverter o sentido do fluxo, pois o compressor trabalha sempre para o mesmo lado, mas o fluido refrigerante, quando muda a função de aquecimento e refrigeração, ele inverte o sentido do fluxo, ou seja, está ativada a função refrigeração, ele vai comprimir, né, numa palavra assim bem clara para que você entenda, ele vai comprimir o fluido refrigerante na condensadora e vai evaporar na unidade interna, que é o evaporador, certo? Porém, quando a gente está utilizando na função aquecimento, os papéis acabam se invertendo, ou seja, passa a evaporar dentro da unidade externa e começa a condensar, né, dentro da unidade interna, porque a válvula de reversão ela é ativada e o compressor continua para o mesmo sentido, só que daí, em vez do fluido refrigerante ser comprimido aqui fora, ele vai ser comprimido lá dentro, e ele sempre aquece do lado onde ele está sendo comprimido. Então, se a válvula de reversão não está sendo acionada por algum motivo, não vai ter o aquecimento, beleza? Então, só para vocês entenderem, não estou me vangloriando nem nada do tipo, estou apenas mostrando para vocês o que faz a diferença, o conhecimento na nossa vida. Levei aproximadamente 20 minutos para encontrar todo esse probleminha aí e fotografando tudo, catalogando para poder passar para o fabricante o que era o problema. Se é um atendimento particular, 5 minutinhos a gente já matava essa, beleza? Então, pessoal, agora eu vou virar a câmera de novo para mostrar para vocês. A gente vai consertar e tal, fazer todo o passo a passo. E aí agora vocês vão ver que eu vou estar de luva, porque eu preciso fazer o atendimento em garantia. Preciso estar utilizando a luva para validar a garantia, beleza? Então a gente vai fazer todo o procedimento, pôr para funcionar e vocês vão acompanhar passo a passo. Bora lá! Bom, pessoal, então aqui, ó, para que vocês possam entender melhor, para quem não conhece aí, ó, ali atrás ao fundo, ó, a gente tem a válvula de reversão. Tudo isso aqui, ó, essa parte mais redonda é a válvula de reversão. E aqui, ó, esse pino prateado é onde vai encaixado a solenoide da válvula. Na ponta dele ali, ó, depois eu vou tentar mostrar melhor para vocês. Mas na ponta dele tem um furinho onde a gente coloca o parafuso. E essa aqui, ó, é a solenoide da válvula, tá vendo? Então ela vai encaixada nessa posição aqui e aqui atrás vai parafusado. Então provavelmente o parafusinho aqui no transporte, vibração e tal, pode ter soltado e ela caiu. Se ela não tiver no lugar, ela vai receber energia, mas não vai ativar a válvula, né, pessoal? Então, o que a gente vai fazer nesse ponto aqui? A gente vai tentar encontrar o parafusinho original, provavelmente vai estar caído aqui embaixo, reposicionar e dar o aperto devido aqui e fazer o teste da máquina. Então aqui, pessoal, ó, tirei a manta, né, daqui para abrir espaço para a gente ter visualização. Porém não consegui encontrar o parafuso aqui no chão. Como o parafuso está aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa capa para a gente poder ter visualização através desse ponto. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que desligar a energia, soltar esses conector. Aí é só soltar aqui, embaixo a gente consegue tirar essa capa fora. Olha aí, pessoal, ó, capa retirada, a gente tem total acesso daí à válvula. É bem aqui, ó, que vai o parafuso, certo? Procurei tudinho aqui, não consegui encontrar, por isso é bom a gente ter um monte de parafuso na caixa. Encontrei esse daqui que dá a rosca, certo? Então vou colocar aqui para vocês verem. Opa! Agora sim vocês estão conseguindo ver. Isso. Pronto. Só que daí aqui, ó, como vocês estão vendo, ele está muito grande, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou medir para ver o comprimento do aperto. E daí eu vou cortar a sobra dele na lixadeira. Bom, pessoal, então aqui, ó, cortei o parafuso, certo? Reposicionei a válvula no lugar. Tá bem firme. Opa, é isso. Agora vocês estão conseguindo ver. Tá bem firme. Agora é só a gente remontar o básico. Ó, a luva enroscando em tudo. Agora é só a gente remontar o básico aqui para a gente poder dar partida no compressor sem correr o risco de dar problema na hélice nem nada do tipo, tá? Então eu vou reposicionar essa manta no lugar, ver se não vai pegar nada na hélice
e aí a gente dá partida para a gente verificar a questão da pressão, como é que vai ficar. Lembrando que aquecimento, a pressão tem que subir e não descer. Refrigeração, a pressão desce. Aquecimento, a pressão sobe, beleza? Pronto, pessoal, então montei a parte principal. O auxiliar já ligou o disjuntor e vai energizar o aparelho, né? Ligar ele na função aquecimento e vamos ver aqui a pressão. Pronto, já ligou. Compressor trabalhando e a pressão está subindo, certo? Aqui vocês estão vendo a hélice, parece estar devagar, mas ela está bem rápida. É só o efeito da câmera. E a pressão está subindo, tá vendo? Ou seja, função aquecimento já vai estar funcionando lá dentro a todo vapor. Problema solucionado. Aí aqui, pessoal, quero passar uma dica, né? Mais uma dica muito importante para vocês, que é o seguinte: quando for fazer esse tipo de instalação, vejam só, eu preferiria pegar essa máquina, a tubulação saiu aqui, certo? Levaria a tubulação e colocaria essa máquina na parede ali, para não fazer dessa forma. Porém, já que foi feito dessa forma, pelo menos utilizar os pezinhos alto, certo? Teria colado, porque aqui, ó, ficou sem cola nenhuma, tá vendo? Desse lado ele colocou um calço para ficar um pouco mais nivelado. Só que sem nenhum tipo de cola nessa base, nenhum tipo de parafuso, nem nada, o que vai acontecer, galera? Estão vendo aqui essa curvinha? Com o tempo a vibração vai acabar forçando esse aparelho para cá. Pode chegar o dia que vai amassar essa tubulação, vai enforcar, enfim, não ficou um serviço de qualidade. Eu faria igual eu passei para vocês, utilizaria um suporte, colocaria lá na parede e aumentaria essa linha até lá. Não gosto de fazer serviço assim, mas se não tiver outra opção de escolha, se o cliente não quis ter esse custo adicional e tudo mais, quer fazer assim, passa pelo menos um silicone, um PU. Como essa telha aqui, ó, vocês estão vendo ali, a telha sanduíche, você poderia utilizar um parafusinho brocante, pegando apenas a primeira camada da telha, passa um silicone, parafusa ele depois com silicone ainda mole, né? Que daí ele ia vedar bem, mas mesmo que passasse um pouquinho de água para baixo, como trata-se de uma telha sanduíche, não teria goteira, tá? Tá bem perto da calha, essa água desceria normalmente. Então aqui, ó, vou passar a recomendação, como a gente está no atendimento em garantia, não faz parte do nosso serviço, mas vou passar todas as recomendações para o cliente daí. Bom, pessoal, então vocês viram uma coisa assim relativamente simples, que pela tampa ali de conexão o profissional já poderia ter visualizado, ou então pelo menos ter tido aquele estralo, né? Opa, não está acionando o quente, mas está acionando a refrigeração. Quer dizer o quê? O compressor está funcionando, o motoventilador está funcionando, fluido está circulando legal. O que faz ele aquecer? A válvula de reversão. Então ele poderia ter simplesmente visualizado e resolvido esse problema e ter passado um pouco mais de credibilidade na sua mão de obra, no seu conhecimento para o cliente, não ter ficado aquele negócio esquisito, ó, o cara veio aqui, não conseguiu resolver e tal e tudo mais. Então é só uma dica para vocês: quer conhecimento, quer aprender, não quer ficar na mão desse jeito, clica aqui embaixo no link, a fórmula do ar-condicionado que foi feito para você. Essa videoaula e outras muitas estão lá somente te esperando, beleza? Bom, pessoal, fiquem todos com Deus, até a próxima. Ah, não se esquece também de me seguir lá nas redes sociais. O link delas estão todos aqui para baixo.